Eu sei que pelo que eu pesquiso por cima, assim, que eu já vi sobre yoga, que ele tem uma base espiritual e filosófica por trás, né? Isso. Só que o que a gente vê são as poses. O que as poses do yoga têm a ver com filosofia, digamos assim? Eita, já começando assim. Começamos assim já o negócio. Bom, é o seguinte. O que é o yoga? Né? Vamos começar por aí. Cara, yoga a gente pode definir entre dois pontos, né? Uma técnica e um estado, tá? Quando a gente fala de técnica de yoga, inicialmente trata-se de meditação, tá? Daqui a pouco eu explico mais o que é a meditação. E quando a gente fala de estado, é um estado de comunhão com o que é. Uhum. Por isso que tem muito a ver com a presença, tá? Então a gente tem técnica e estado. Todas essas técnicas corporais, respiratórias e tal, elas servem para facilitar o processo de presença, né? Essa principal virtude, a presença, que é fruto de uma prática de meditação. Uhum. Né? Então, acho que essas três questões elas são importantes para a gente começar a conectar os pontos. Né? A técnica da meditação, o estado de extrema presença do ser, né? E as técnicas corporais que vão te auxiliar a chegar nesse processo. Por quê? Cara, se eu pedir para ti agora, medita aí, né? Provavelmente tu vai fechar os teus olhos e a única coisa que vai acontecer é tu perceber a velocidade com que os teus pensamentos aleatoriamente fluem pela tua cabeça. É isso que vai acontecer, né? Tu vai começar a assistir a tua tela mental. Tu vai falar assim, pô, meu Deus do céu, né? A meditação, o troço tá me deixando agitado. Não vai ter uma boa experiência nesse início. Então, o que se faz? Se conduz o praticante primeiro a técnicas nos quais ele vai ter uma oportunidade de presença, né? Que são as técnicas corporais. Por aí que começa a coisa, né? Mas a técnica corporal é a técnica inicial do yoga, né? A técnica realmente mais valorizada é a meditação. Então, a pose é um caminho para chegar nesse estado. Exatamente. Entendi. Mas essas poses, elas são aleatórias ou elas têm algum embasamento para levar a esse caminho? Bom, assim, na cronologia histórica da coisa, o yoga ele é meditação, depois criam-se, né, naturalmente certos métodos para se conduzir a esse estado de presença do ser, como por exemplo Karma Yoga, que é através da ação, Mantra Yoga, que são através dos cânticos, das recitações, lá dos stotrans, né, que são as frases védicas e tal. E em algum momento, dentro desses vários tipos de caminhos que levam até a meditação, funda-se o Hatha Yoga, que é o primeiro yoga que tem o corpo como ferramenta de transcendência do próprio corpo. Então o que a gente vê acontecendo é o Hatha Yoga. O princípio de tudo é o Hatha Yoga. Entendi. Depois disso, né, o tempo vai passando e fundam-se muitas linhas inspiradas nele. Né? Mas quando a gente fala de uma técnica focada no autoconhecimento, focado na presença, utilizando o corpo como ferramenta de transcendência, a gente está falando de Hatha Yoga. Daí depois disso a gente tem diversos métodos, né, que surgem inspirados nesse Hatha Yoga. E esse Hatha Yoga ele foi dado por um camarada chamado Shiva, né, Adinath, que é o primeiro yogi, né, o primeiro Hatha Yogi, que é tido na Índia como um deus. Mas ele é o primeiro que começou a usar o corpo ou o primeiro que atingiu o estado? Não, o corpo. Entendi. O corpo. O yoga já vem muito antes. O yoga já vem de muito antes. Por exemplo, o yoga, a meditação, essa comunhão com o ser é o que inspira os rishis, né, os sábios, os videntes da antiguidade, a escrever os Vedas, que são a base da cultura indiana. Isso vem muito antes do Hatha Yoga. Muito, mas muito antes. Hatha Yoga a gente está falando de era medieval. Os Vedas são as escrituras mais antigas da humanidade. Tá? Então a meditação já estava lá muito antes. E quando Shiva, Adinath, né, fornece este método, né, de Hatha Yoga, ele ensina uma série de posturas iniciais, né, que são 74 posturas. Mas ele fala na mesma escritura que existem
tantos asanas quanto seres humanos na Terra. Então ele fala o seguinte, eu vou dar essas 74 aqui para vocês praticarem e chegarem, né, no estado de comunhão com a presença do ser, com a meditação, com a autorrealização. Não é só isso, né? Tem mais técnicas. O asana é o que a gente vê, né? Mas depois tem mais coisa. Mas depois disso, cria-se inúmeras e inúmeras posturas, né? Então, não é uma aleatoriedade, né? Mas ao longo do tempo, a coisa vai se proliferando a partir de um centro de criação inicial. Essas poses, então, elas estimulam o teu cérebro para chegar naquele estado de comunhão com o ser. Estimular o cérebro, acho que não seria assim a melhor definição. Qual é o papel das posturas? Tá? Sempre que a gente fala em meditação, acho que é melhor a gente começar daí. Sempre que a gente fala em yoga, em meditação, nós temos que ter muito claro qual é o resultado da meditação em mim, em ti. É o silenciamento. Tá? É o silenciamento. Por quê? Porque a meditação ela parte do princípio que existe um observador e um observado. Um percebedor e um percebido. São dois. Sempre que tu está observando os teus pensamentos, sempre tu está observando as coisas que estão ao teu redor, está experimentando de certa forma essa realidade. Então, o princípio da coisa é que existe um percebedor e o percebido. Quando a gente fala em autoconhecimento, o objetivo não é conhecer aquilo que tu percebe, mas sim conhecer aquele que conhece. É a isso que se refere o auto do autoconhecimento. Eu quero conhecer aquilo que conhece. Eu quero conhecer aquilo que é em mim. Porque o resto muda, né? Tudo que muda, tudo que é perecível em mim, não sou eu. Eu estou por trás daquilo que perece, tá? Então, o processo de autoconhecimento, ele se dá com uma palavrinha que é nirodha, né? Que é o silenciamento. Então, quando eu pratico a meditação, eu quero silenciar. Da mesma forma que quando o sol, né, tá no céu, o céu fica azul e eu não consigo ver as estrelas, o silenciamento seria o sol se pôr para eu conseguir perceber e conhecer aquilo que existe de mais sutil em mim, que eu não percebo, junto com todo aquele ruído mental, movimento dos membros do corpo, né, que até cita que os movimentos os movimentos dos membros do corpo são relacionados com a atividade mental da pessoa. Né? Então, o asana ele vem para silenciar o corpo, para que tu possa perceber o que existe além dele. Tá? Em termos de anatomia esotérica, né? Daí a gente entra num outro caminho, tem o objetivo de retirar as tensões do teu corpo, para que tu possa, em um estado físico, corporal, sem atrito, que é praticamente o paraíso do corpo, né? Porque o que é a saúde? É tu não sentir o corpo, né? Quando a gente sente aquilo que está estável, porque é muito leve. E isso te permite perceber coisas que estão além dessa densidade corporal.